No momento em que você está assistindo a esse vídeo, deve estar acontecendo algum conflito entre judeus e árabes na região da Palestina. E eu não preciso nem ter bola de cristal para imaginar que esse conflito talvez seja resultado de uma tensão que tem acabado de acontecer em Jerusalém Oriental, tal qual aconteceu nos conflitos que eu estou assistindo agora, no mês de maio de 2021. Quer saber por que eu sei disso? Meu nome é Alexandre Gama e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como, quando e por que Jerusalém Oriental se torna tão fundamental para judeus, cristãos e muçulmanos e tão essencial para compreendermos as tensões que acontecem entre palestinos e judeus na região do Oriente Próximo. Vamos retomar então a história de Abraão. Abraão teria saído da região da Mesopotâmia, na cidade de Ur dos Caldeus, por volta de 1700 a.C., e seguiu para a região de Canaã, segundo os relatos bíblicos, o que nós chamamos hoje de Palestina. A região da Palestina compreende hoje os territórios do sul do Líbano, de Israel, da faixa de Gaza, Cisjordânia e do país da Jordânia. Chegando ali naquela região, Abraão passou por uma das experiências mais emblemáticas da sua vida. O livro de Gênesis relata que ele teve de oferecer o seu filho Isaque como sacrifício a Deus. E ele segue caminho de 3 dias, depois da determinação do que Deus tinha dado para ele, e chega até um alto monte, e ali nesse monte, sobre uma rocha, ele coloca a madeira, o seu filho em cima da madeira, e estava disposto a sacrificar Isaque, em oferta e obediência a Deus. Enquanto ele pega o cutelo para fazer esse sacrifício, um anjo aparece e diz que aquilo já era o suficiente, porque a sua fé já tinha sido provada. Desde então, este local se tornou muito importante para os judeus, o Monte Moriá. Sobretudo porque, por volta do ano 1000, Salomão vai construir o templo judaico exatamente naquele local do sacrifício de Isaque. Esse templo é o centro da adoração e do culto e da experiência religiosa dos judeus. Mas ele vai ser destruído depois por Nabucodonosor. E parte dos judeus vai ser levada cativo para o reino da Babilônia. Depois, entre 530 e 510 a.C., alguns judeus vão poder retornar para proceder à reconstrução desse templo, sob a liderança de Zorobabel. Aí nós já estamos na construção do segundo templo. Passados 500 anos, e essa região da Judéia está debaixo do domínio do Império Romano. E o rei que controla essa região e administra para os romanos é o rei Herodes, o Grande. E ele, para tentar uma aproximação com os judeus, vai sugerir a reconstrução e restauração daquele templo de Zorobabel. Ele dobra o templo de tamanho. Inclusive, ele vai fazer alguns muros de contenção, de arrimo, em volta do Monte Moriá, exatamente aonde Abraão quase sacrificou o seu filho Isaque. É esse rei Herodes que vai receber a visita dos 3 reis magos que chegam até ele dizendo que estão ali para adorar o nascimento do rei dos judeus. Herodes, chateado com essa situação, manda que os 3 reis magos seguissem para Belém e que depois retornassem para avisar para ele quem seria esse rei. Recebendo a visita de anjo, os 3 reis magos não retornam para avisar Herodes. E segundo o Evangelho de Mateus, Herodes manda matar todas as crianças de até 2 anos de idade daquela região. A experiência dos judeus durante a gestão de Herodes não foi tão tranquila assim, e nem dos seus sucessores, sobretudo porque sobre os judeus recaíam alguns impostos específicos cobrados pelos romanos. E por outro lado também, alguns imperadores exigiram que algumas de suas imagens fossem inclusive levadas para dentro das sinagogas, que eram templos judaicos, e expostos ali para servirem de adoração e de veneração por parte dos judeus, algo que é terminantemente proibido pelo judaísmo. Essas situações e contendas vão se intensificar ainda mais. Mas eu faço uma observação aqui. Herodes morre logo depois daquela experiência dos 3 reis magos.
E quem está administrando aquela região é o tetrarca Herodes Antipas, que era o filho dele. Herodes Antipas vai receber Jesus, enviado por Pôncio Pilatos. E ao questionar Jesus, não percebe nada que vá incriminá-lo. Depois disso, ele entrega Jesus para Pôncio Pilatos, que vai entregá-los para os judeus, e Jesus vai ser morto, crucificado, e segundo a narrativa bíblica, ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Onde isso aconteceu? A aproximadamente 500 metros de onde ficava o templo dos judeus. Muito, muito, muito próximo. Tempos depois da morte de Jesus, o general Tito, filho do imperador romano Vespasiano, vai invadir Jerusalém e destruir o templo. O que vai restar dele é parte daquele muro de contenção do Monte Moriá que foi feito por Herodes o Grande. Essa estrutura que restou é o que nós chamamos de Muro das Lamentações, onde os judeus, cristãos e muitos seguem nas suas peregrinações por Jerusalém para fazer suas orações e os seus pedidos. Parte da população judaica é expulsa de suas terras nessa época da invasão do general Tito. E isso é o que marca o início da diáspora judaica. Alguns estudiosos relativizam um pouco o efeito dessa diáspora sobre a população local, mas o fato é que ela marca a expulsão de parte da população de judeus que viviam naquela região. Explicamos então com isso por que esse Monte Moriá e o Muro das Lamentações é tão importante para os judeus. Até hoje, o Estado de Israel almeja reconstruir o templo, exatamente em cima do Monte Moriá. Mas e a referência cristã? Onde é que ela está ali? Lembra que eu disse que Jesus vai ser crucificado e morto a cerca de 500 metros ali do Monte Moriá? Pois é. A relação entre o Império Romano e os cristãos, que começou debaixo de muita perseguição, vai mudar com o passar do tempo, sobretudo quando Roma começa a experimentar já sinais de seu declínio. É por isso que Constantino ele concede para os cristãos, no ano 313 depois de Cristo, a liberdade de culto e liberdade religiosa. A mãe de Constantino, que havia se convertido ao cristianismo, Helena, vai fazer uma viagem para Jerusalém para poder acompanhar os lugares por onde Jesus teria passado nos seus últimos dias de vida. E chega até o lugar onde ele havia sido crucificado. Ela retorna e, muito sensibilizada, pede para que Constantino faça alguma coisa e registre algo naquele lugar. É aí que ele decide construir a Igreja do Santo Sepulcro, o lugar onde Jesus teria sido crucificado, morto e, segundo as narrativas bíblicas, ressuscitado ao terceiro dia. Isso vai acontecer por volta do ano 335 depois de Cristo. Veja, então nós temos ao lado do Monte Moriá, onde estava construído o Templo dos Judeus, os vestígios disso no Muro das Lamentações. E ali agora a igreja ou Basílica de Santo Sepulcro. Mas e os marcos da presença islâmica? Como ficam? É o que eu explico agora. Cerca de 300 anos depois, o profeta Muhammad, que nós conhecemos por Maomé, unifica os povos árabes em torno de uma religião monoteísta, chamada Islã. Tempos depois de sua morte, em 638, os árabes vão conquistar Jerusalém. E ao final do século, já na virada entre 600 e 700, o califa Abdel-Malek vai mandar construir em cima do Monte Moriá, sobre as ruínas do antigo templo, da rocha onde foi feito o sacrifício de Isaac, a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha. O Domo da Rocha é uma construção que fazia justamente a proteção daquela rocha onde vários sacrifícios foram feitos, inclusive a de Isaac, na época de Abraão. Então é a partir daí que aquele lugar que era sagrado somente para os judeus e ali do lado para os cristãos, agora representa também um local sagrado para os muçulmanos. É exatamente nesse lugar de sacrifício protegido pelo Domo da Rocha
que os muçulmanos acreditam que Moisés tenha ascendido aos céus, encontrado com Moisés, para depois ir para a presença de Deus, Alá. Então, neste momento, nós temos aquele lugar como um dos 3 principais lugares sagrados para os muçulmanos, depois de Meca e Medina. Hoje, esses 3 lugares sagrados estão a leste da cidade de Jerusalém, naquilo que a gente chama de Jerusalém Oriental, a parte antiga da cidade. Jerusalém Oriental foi dominada pelo Estado de Israel em 1967, depois da Guerra dos 6 Dias. E é reivindicada pelos palestinos para que ela seja a capital do seu futuro Estado. Entende um pouco da situação? Mas o que a gente precisa ainda explicar é em que momento os judeus retornaram para aquelas terras e criaram o seu Estado. E isso é assunto para o nosso próximo vídeo. Se esse vídeo te ajudou a compreender a importância de Jerusalém Oriental para judeus, árabes e cristãos, então não deixe de curti-lo e de seguir o Globalizei nas nossas redes sociais.